Olá, meu nome é Sérgio Farias de Souza Filho, eu sou pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e nós vamos dar início agora à minha palestra para o segundo Encontro Nacional de Filosofia no Amapá e o primeiro Encontro Nacional de Investigação Filosófica. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, em especial ao professor Rodrigo Cid, que gentilmente me convidou para essa palestra aqui hoje. O título da minha palestra é Conteúdo Mental. Bem, diz-se que a filosofia da mente contemporânea ela enfrenta dois problemas fundamentais. O primeiro é o problema da consciência, explicar como é possível para haver estados mentais com capacidade fenomenológica, com consciência. E o segundo problema é o problema que nós vamos abordar aqui hoje, que é o chamado problema da intencionalidade, que foi pela primeira vez, não pela primeira vez, mas da maneira mais famosa, formulado pelo filósofo austríaco Franz Brentano. Tá? Então, antes de introduzir esse problema, o que é a intencionalidade? A intencionalidade é a capacidade de representar o mundo. Estados mentais como crenças, desejos, eles representam o mundo de uma certa maneira. Por exemplo, a minha crença que Macapá está ao norte do Rio de Janeiro representa Macapá como uma cidade ao norte do Rio de Janeiro. Ao passo que o meu desejo pelo fim da pandemia representa justamente o fim da pandemia na Terra, no mundo. Né? Eu estou dando aqui exemplos como estados mentais, mas claro que estados linguísticos também. A palavra Macapá, por exemplo, representa a cidade de Macapá, e você tem também outros tipos de estados representacionais que não são mentais, como mapas, pinturas, etc, etc, etc. Por exemplo, a pintura de Guernica, de Picasso, representa a cidade de Guernica, na Espanha. Pois bem, as representações, elas representam o mundo de uma dada maneira. Por exemplo, a minha representação da cidade de Macapá, ela representa Macapá, e não o Rio de Janeiro. A minha representação mental de Londres representa Londres, não Paris. A minha representação mental de um clube de futebol, por exemplo, o Náutico, representa o Náutico, não algum outro clube de futebol ou alguma cidade, certo? Então, representações mentais, justamente por representarem o mundo de uma dada maneira, elas possuem condições de satisfação. A minha crença, a minha crença de que Macapá está ao norte do Rio, ela é verdadeira somente se Macapá de fato estiver ao norte do Rio de Janeiro. A representação mental, ela representa o mundo de uma certa maneira, certo? Porque ela traça uma linha no espaço lógico entre os estados de coisas que ela representa e aqueles que ela não representa. Os primeiros constituem o seu conteúdo mental. Ou seja, o que é o conteúdo de um estado mental, de uma representação mental? É a maneira pela qual aquele estado mental representa o mundo de uma certa forma. Ok? À luz dessa compreensão do que é intencionalidade, nós chegamos ao problema da intencionalidade, que é justamente se perguntar como é possível para estados mentais representarem estados de coisas do mundo. Como pode um estado mental ser sobre alguma coisa ou estar direcionado a alguma coisa ou a um estado de coisas? Como é possível para a minha crença de que Macapá está ao norte do Rio pode ser sobre Macapá, estando ao norte do Rio de Janeiro, e não sobre o Rio, estando ao norte de Macapá, ou sobre um clube de futebol, ou sobre um país, ou sobre quarks, ou sobre o que quer que você queira imaginar. Não, ela é direcionada especificamente ao estado de coisa de Macapá, como estando ao norte do Rio de Janeiro. Certo? Como é possível para o meu desejo ser sobre o fim da pandemia e não ser sobre o fim da corrupção, ou o fim da desigualdade social, ou sobre o fim de ditaduras no mundo, etc, etc. Por que ela é direcionada ao fim da pandemia e não sobre o fim do câncer, por exemplo? Né? Esse aqui é o problema da intencionalidade. É um problema filosófico, notoriamente de natureza metafísica, que procura entender a capacidade metafísica de estados representacionais de justamente representarem o mundo, certo? Bem, o problema da intencionalidade ele pode ser dividido em dois tipos de problemas. Um é o problema do status representacional, a saber, por que certos estados
possuem a capacidade de representar algo, enquanto outros estados não possuem essa capacidade. Por exemplo, uma pedra na rua, ela nada representa. Ela simplesmente está lá. Ao passo que a minha crença, ela representa. Crenças são estados representacionais. Por que a minha crença é um estado representacional, enquanto que aquela pedra ali na rua, ela é destituída de qualquer capacidade representacional? Esse é o problema do status representacional. Nós vamos deixar esse problema de lado, por mais interessante que ele seja, porque hoje o problema que nos aflige é o problema do conteúdo. Que é precisamente em virtude de que a representação mental R representa a condição C e não a condição C'. O que determina que o conteúdo de R é C e não C'? Por exemplo, por que a minha crença representa o rio como estando ao norte de Macapá? Desculpa, contrário. Macapá estando ao norte do rio. E não ela representa uma vaca, ou um cavalo, ou um país, ou qualquer outra situação. Ou seja, o problema aqui é por que o estado representacional representa aquilo que ele representa. Ou seja, é em virtude da instanciação de qual propriedade que determina o conteúdo de R. Por que R representa C e não C'? Esse é o nosso problema aqui hoje, ok? E o tipo de abordagem que nós vamos tratar nessa palestra é a abordagem naturalista do problema da intencionalidade, mais especificamente a abordagem naturalista do problema do conteúdo representacional, do conteúdo mental. Então, você tem, claro, o problema metafísico da intencionalidade, qual o status ontológico das representações mentais, seriam estados mentais, tal como diferentes de estados não mentais, ou seriam estados corporais, ou estados físicos? Ou seria nenhum deles? Esse é o problema metafísico da intencionalidade. E o naturalismo intencional tem uma resposta clara a esse problema, que é o seguinte: olha, representações mentais nada mais são que estados naturais. Propriedades semânticas ou intencionais são propriedades naturais. Não são propriedades de uma natureza não natural. São justamente propriedades naturais. E, claro, diante desta reformulação da tese naturalista, nós podemos nos perguntar o que é uma propriedade natural? O que é um estado natural? Bem, eu não vou me ocupar com essa questão aqui, mas nós podemos simplesmente assumir uma dessas duas concepções que eu vou explicar agora, que não irá fazer diferença porque eu vou tratar no restante desta palestra. Primeiro é a concepção científica. Segundo a concepção científica de propriedades naturais, elas são aquelas propriedades reconhecidas pelas ciências naturais. Então, por exemplo, propriedades naturais seriam propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades biológicas, etc. Porque a física, a biologia, a química, etc. reconhecem as propriedades. Certo? Uma segunda concepção de propriedades naturais é a propriedade causal. Propriedades naturais são aquelas instanciadas por entidades com poderes causais no espaço e no tempo. Então, por exemplo, eu segurar o meu copo d'água é um estado no espaço e no tempo. Porque envolvido numa certa caldeira causal. Ela possui propriedades causais, como, por exemplo, se eu pegar meu copo d'água e jogar no chão, o copo vai quebrar, vai espalhar água no chão, etc. Por outro lado, supostas propriedades que estão fora do espaço e do tempo, como uma certa abordagem platonista da matemática, o número 1 estaria fora do espaço e do tempo e outras entidades abstratas, não seriam propriedades naturais, de acordo com essa concepção. Assim como propriedades que não são reconhecidas pelas ciências naturais não seriam propriedades naturais, de acordo com a concepção científica. Por exemplo, a propriedade de ser um Deus. Né? Então, a gente vai assumir uma dessas concepções de propriedades naturais e tocar o barco daqui em diante. Pois então, a tese naturalista, quanto à intencionalidade, ela diz o seguinte: R representa C e não C' em virtude da instanciação de uma propriedade natural. A propriedade natural, então, ela determina o conteúdo representacional. Ela constitui metafisicamente o conteúdo mental. Então, a ideia aqui é que o naturalismo determina o conteúdo em termos puramente naturais, certo? Apelando para a propriedade natural relevante que determina o conteúdo representacional,
Só que aqui, claro, nós temos um enorme problema, que é qual seria, então, a propriedade natural que metafisicamente constitui a propriedade semântica? Qual seria esse estado natural que metafisicamente constitui a representação mental e que determina o conteúdo representacional? Esse aqui é o nosso problema, né? Pois bem, a ortodoxia naturalista é o reducionismo. Estados representacionais, eles são estados de nível ontologicamente mais alto e que seriam redutíveis aos estados naturais mais primitivos. Notem o seguinte, que aqui eu estou assumindo uma hierarquia de estados. E é uma hierarquia ontológica de estados, de acordo com o qual certos estados são mais complexos do que outros. Você teria estados mais fundamentais do que os outros, e estados mais fundamentais, de alguma maneira, determinaria esses estados mais complexos. Essa é uma tese metafísica forte, eu não vou debatê-la aqui hoje, vou simplesmente assumir, mas assumindo isso, o reducionismo ele vai dizer que os estados naturais mais complexos são redutíveis aos estados naturais menos complexos. Os estados naturais mais fundamentais, eles metafisicamente determinam os estados mentais, os estados naturais menos fundamentais, mais complexos. Então, estados representacionais seriam aqueles completamente explicáveis em termos puramente naturais, sem recorrer a qualquer noção intencional, tal como ser sobre, se representar, referência, se referir a, etc, etc, etc. Então, por exemplo, você pergunta, por que a minha crença ela representa Macapá e não o Fulham, clube de futebol em Londres? Bem, eu posso explicar isso. É muito simples, olha. É porque essa crença ela tem como referência a cidade de Macapá, não Fulham. Não Fulham. Só que referência é já em si uma noção intencional. Entende? Eu estou querendo, se eu faço uma explicação dessa, eu explico uma propriedade intencional, aquela de representar a cidade de Macapá, em termos de outra propriedade intencional, que é a de uma representação se referir a Macapá. E isso, de acordo com o naturalismo, é proibido, certo? Você tem que ter uma explicação naturalista dos estados representacionais, apelando para noções não intencionais, para noções não representacionais. E no caso aqui que nos interessa, o problema do conteúdo, nós temos que determinar um conteúdo em termos não intencionais, termos não representacionais. Então, reduzir um estado X a um estado Y consiste em explicar totalmente a natureza de X sem apelar para qualquer noção que envolva Y. E você pode perguntar, tá, mas afora a redução semântica, que nós estamos atrás aqui, quais seriam as reduções paradigmáticas que o mercado nos oferece? Bem, os filósofos naturalistas adoram apelar para o exemplo de reduções teóricas, tá? Como a água nada mais ser que H2O, o ouro nada mais ser que um certo elemento químico, etc, etc, etc. E quando a ciência natural reduz a água à molécula H2O, ela está explicando totalmente a natureza da água em termos dessa molécula, certo? A experiência naturalista, então, é que nós podemos fazer o mesmo com os estados representacionais a partir da propriedade natural que metafisicamente o constitui. Então, nós vamos reduzir estados representacionais a um certo estado natural em termos puramente não intencionais. Então, a redução ela consiste na definição do estado redutível em termos do estado a ser reduzido. E essa definição não apela para qualquer noção que pressuponha aquele estado que está sendo reduzido, certo? E aqui você pode se perguntar quais são as motivações por trás desse reducionismo naturalista quanto a estados representacionais. Eu não vou me alongar muito aqui devido ao curto espaço de tempo, mas quem tiver maior interesse pode dar uma olhada aqui na referência que eu vou apresentar no final. Mas nós podemos citar pelo menos três motivações que os filósofos naturalistas gostam de estabelecer para por que nós devemos tentar reduzir estados representacionais a estados naturais. A primeira é a eficiência causal. Supõe-se que estados representacionais possuem eficiência causal. Por exemplo,
Se eu tenho o desejo de tomar água, e eu tenho a crença de que a água neste copo, eu posso simplesmente, a partir desses dois estados, crença e desejo, quando juntos, eles me levam a pegar o copo e tomar água. Ou seja, a minha representação mental, a minha crença e meu desejo, elas fazem uma diferença causal no mundo. Elas possuem poderes causais, certo? Desculpe. Então, estados naturais, obviamente, possuem poderes causais. Então, como é que nós podemos explicar o poderes causais de representações? Simples. Se representações são redutíveis aos estados naturais, que por sua vez possuem poderes causais, representações mentais são causalmente eficientes. Elas possuem poderes causais. E aí você dá conta do poder causal de representações mentais. Essa é a primeira motivação. Se você é bem sucedido nessa sua redução naturalista de estados representacionais, você explica a eficiência causal de estados representacionais. A segunda motivação é o caráter iluminador do reducionismo. Porque, se bem sucedido, seria revelado a natureza última da intencionalidade. Certo? Quando os cientistas reduzem água a H2O, eles revelam a natureza última da água. Qual é a natureza última da água? Muito simples. É ser uma molécula constituída de hidrogênio, 2 hidrogênios e um oxigênio. Certo? A partir daí, você explica a natureza da água. Analogamente, se você reduz estados representacionais a estados naturais, você irá explicar a natureza última de estados representacionais. Certo? E o terceiro é parcimônia ontológica. Aqui eu não vou me ater muito, mas é simplesmente que se você consegue reduzir completamente estados representacionais a estados naturais, você vai ter, na sua ontologia, um tipo a menos de estado, a saber, os estados representacionais, porque eles serão redutíveis a estados naturais. Em última instância, se você generalizar a tese naturalista, a tese ontológica do naturalismo, e reduzir tudo, não apenas estados representacionais, mas todos os outros estados a estados naturais, você só vai ter um tipo de estado na sua ontologia. Ou seja, estados naturais. Ou seja, você faria uma espécie de economia ontológica. A sua ontologia seria parcimoniosa. Muitos filósofos creem que isso é uma virtude teórica das teorias. Então, essa seria a terceira motivação. Parcimônia ontológica para o reducionismo naturalista quanto à intencionalidade. E aqui, claro, nós temos um problema, mas qual o estado natural, os estados representacionais são redutíveis? Ele é apenas uma consequência daquele problema que nós tratamos nos slides anteriores. Tá, se estados naturais são redutíveis, se estados representacionais são redutíveis a estados naturais, que estados naturais são esses que metafisicamente constituem estados representacionais? Ora, isto varia de teoria reducionista para teoria reducionista, certo? Pois bem, essa primeira parte aqui da nossa palestra, eu fiz uma introdução geral que seria o reducionismo naturalista quanto a estados representacionais. No resto dessa palestra, eu vou me dedicar à apresentação e análise da teleossemântica, as chamadas teorias teleológicas da representação mental. A teleossemântica ela é tida como uma das mais promissoras e das mais influentes entre as teorias naturalistas da representação mental. Como eu não tenho tempo aqui para apresentar e analisar outras teorias naturalistas da representação mental, eu vou focar na teleossemântica, certo? Eu também não vou... o que eu vou fazer com a teleossemântica é apresentar um estado da arte que, a meu ver, quanto a esta teoria. Eu vou apresentar a teoria, a teleossemântica, enquanto uma teoria teleológica do conteúdo mental, certo? E depois eu vou apresentar alguns problemas que, a meu ver, são os principais que afligem a teleossemântica, que ameaçam a viabilidade da teleossemântica enquanto a teoria do conteúdo mental, certo? Esta palestra aqui ela não se propõe a ser uma palestra original de apresentar meus resultados na minha pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, no qual eu trabalho com teleossemântica, mas mesmo de apresentar o estado da arte, primeiro das teorias
do naturalismo reducionista em geral, como eu fiz até aqui, e posteriormente da teleossemântica. Tudo bem? Pois bem, o que é a teleossemântica? Bem, a teleossemântica é uma teoria naturalista do conteúdo mental que tem como seus principais proponentes a filósofa Ruth Millikan e o filósofo David Papineau. Segundo a teleossemântica, estados representacionais eles são redutíveis a um certo tipo de estado natural, a saber, estados de função biológica. Então, a ideia da teleossemântica é reduzir o conteúdo representacional, estados representacionais, em termos da noção de função biológica. Então, o conteúdo de uma dada representação mental ele é determinado pela função biológica desta representação mental. Tá? Então, os teleossemanticistas, em geral, eles assumem a chamada teoria dos efeitos selecionados, ou teoria etiológica da função biológica. O que é a função biológica de um dado estado ou traço biológico? Bem, a função biológica do traço biológico é o efeito para o qual traços deste tipo foram selecionados. Então, esses traços eles foram selecionados por um certo processo de seleção para fazerem algo, e fazer este algo, ser bem sucedido em fazer este algo, constitui a função biológica deste traço. O processo de seleção paradigmático aqui é a evolução pela seleção natural, certo? Que seleciona os organismos, os traços biológicos ao longo da história a partir daqueles que foram mais aptos em termos do sucesso e reprodução desses estados, né? Então, o efeito selecionado é aquele efeito que contribuiu para aumentar, incrementar a aptidão biológica, ou seja, o sucesso e reprodução de traços desse tipo ao longo de sua história evolutiva. A aptidão biológica aqui é a capacidade de sobreviver, né, e de se reproduzir dos organismos e dos traços biológicos. Então, em suma, a função biológica é aquele efeito que foi selecionado. Tá? Acho que ainda está um pouco confuso, mas eu acho que, apelando para um exemplo, nós podemos ilustrar essa teoria dos efeitos selecionados. Pense o seguinte, o coração, nosso coração. O coração, ele tem um efeito benéfico, claro, adaptativo, de bombear sangue. Mas isso não é a única coisa que o coração faz, certo? O coração, ao mesmo tempo que ele bombeia o sangue, ele faz o seu barulho característico do tum-tum. Por que a função do coração seria, então, bombear sangue e não a de fazer o seu barulho característico, de acordo com a teoria dos efeitos selecionados? É muito simples. O coração tem a função de bombear sangue e não a de fazer tum-tum, porque o coração foi selecionado para bombear sangue. Ele não foi selecionado para fazer o tum-tum. É como se o efeito de fazer o tum-tum, o barulho característico, ele fosse o efeito caroneiro do efeito para o qual o coração foi genuinamente selecionado para ter, ou seja, bombear sangue. Afinal, fazer tum-tum não traz qualquer efeito benéfico adaptativo para o coração. Ao passo que bombear sangue pelas veias, artérias, etc., é um efeito muito adaptativo. Então, conclusão, o coração tem a função biológica de bombear sangue. Certo? A teoria dos efeitos selecionados, ela determina a função biológica dos traços a partir do efeito para o qual esses traços foram selecionados ao longo da história evolutiva desses traços. Notem que aqui é a história evolutiva, a história de seleção do estado, do traço, que determina a sua função biológica. É importante ter isso em mente. Não são as características presentes do traço que determinam a sua função biológica, mas antes, a história de seleção desse traço. Ou seja, o efeito para o qual esse traço foi selecionado. Certo? Então, claro, aqui nós temos a questão de como a função biológica determina o conteúdo. Então, notem o seguinte. Eu tenho uma crença, eu tenho uma representação mental que representa Macapá como estando ao norte do Rio de Janeiro. Questão. O que determina que esta crença tem como conteúdo Macapá estando ao norte do Rio de Janeiro? De acordo com a teleossemântica, é muito simples. Esta crença, de alguma maneira, tem a função biológica tem uma certa função biológica que determina que o que está sendo representado é Macapá
como estando ao norte do Rio de Janeiro. Só que isso ainda é muito, extremamente nebuloso. Isso não resolve o problema do conteúdo mental. Então, o que ocorre é que você tem uma variedade de teorias teleológicas do conteúdo mental, e essas teorias, elas determinam o conteúdo a partir da função biológica do estado representacional de diferentes modos, certo? No que se segue, eu vou focar na variação mais influente da teleossemântica, que é a chamada teleossemântica baseada no consumidor, proposta por Millikan e Papineau. A principal rival desta variação é a teleossemântica baseada no produtor, que tem como seus principais proponentes Friedrich e a filósofa Karen Neander, certo? Então, vamos focar aqui na teleossemântica baseada no consumidor para ilustrar como a teleossemântica determina o conteúdo, ok? Bem, para compreender a teleossemântica baseada no consumidor, nós temos que primeiro fazer uma distinção fundamental aqui entre o sistema produtor da representação e o sistema consumidor da representação. Essa distinção aqui foi, salvo engano, inicialmente proposta por Ruth Millikan, e ela diz o seguinte: olha, o sistema produtor é o sistema fisiológico responsável pela produção da ocorrência do estado representacional. Ao passo que o sistema consumidor é o sistema que usa ou consome a representação a fim de atingir uma dada finalidade biológica. E aí, então, você teria o estado representacional no meio e o sistema consumidor de um lado e o sistema produtor de um lado. O sistema produtor produziu a representação e o sistema consumidor usa essa representação com uma certa finalidade biológica, ok? Vamos ilustrar isso aqui com um exemplo mais famoso entre os debates da teleossemântica, que é o exemplo do sapo que representa uma mosca, certo? Nós temos aqui uma foto para ilustrar um sapo que captura a mosca, né? Ele atira a língua e captura a mosca, ou seja, o sapo ele representa a presença de uma mosca. Ao fazer isto, ele normalmente atira a sua língua na direção de onde a mosca está sendo representada. Ele captura a mosca a partir de então e depois digere a mosca, os nutrientes presentes na mosca, certo? Então, qual o produtor aqui dessa representação da mosca? O produtor é o sistema visual do sapo, né, que produz a representação da mosca, ou seja, o sapo vê a mosca e, a partir disto, a captura, né? O consumidor é o sistema motor digestivo que usa esta representação na mosca para capturá-la e digeri-la, cumprindo a finalidade da alimentação. Ou seja, a função biológica aqui do consumidor, do sistema consumidor, do sistema digestivo e o sistema motor, é justamente alimentar, capturar a mosca e digerir a mosca e então alimentar o sapo, certo? Então você tem aqui uma distinção muito clara entre o sistema que produz a representação e o sistema que consome a representação. A função do produtor, do sistema produtor, é produzir a representação sempre que uma condição externa ocorrer, no caso, com resposta à presença da mosca, né? E a função do consumidor é produzir um comportamento apropriado em resposta à ocorrência da representação para atingir um efeito adaptativo, certo? Então, quando você tem a ocorrência da representação da mosca, essa ocorrência, ela inicia uma cadeia causal que vai levar ao sistema produtor, ao sistema motor do sapo, capturar a mosca, atirando a língua e pegando a mosca, e do sistema digestivo de digerir a mosca e assim obter nutrientes. Ok? Então tá claro aqui qual é a distinção entre o sistema produtor e o sistema consumidor da representação. Então, qual é a tese central da teleossemântica? É que as condições de verdade da representação são idênticas às condições de bom funcionamento da representação. Ou seja, você vai ter verdade, uma representação verdadeira, quando o sistema produtor, o sistema consumidor estiver em bom funcionamento, executando sua função biológica. Quando essa função biológica ela não é executada, ela não é satisfeita, então você não vai ter uma representação verdadeira. Você vai ter uma representação falsa, certo? A teleossemântica, de certa maneira, ela pode ser vista
notoriamente Papineau defende isso, como um desenvolvimento da chamada semântica de sucesso. Na medida que a teleossemântica ela identifica verdade com sucesso, falsidade com insucesso, certo? Então, a partir da distinção entre situações nas quais há bom e mau funcionamento do sistema biológico, ou seja, sucesso e insucesso biológico, a teleossemântica identifica a representação verdadeira com aquela que ocorre em circunstâncias nas quais há bom funcionamento biológico. E a representação falsa com aquela que ocorre em circunstâncias nas quais há mau funcionamento biológico. Ok? As condições de verdade da representação são redutíveis, então, às condições de sucesso biológico da representação. Ok? Isso aqui é a tese geral compartilhada pelas variações de teorias teleológicas do conteúdo representacional. E no caso da teleossemântica baseada no consumidor, que é o nosso foco aqui, nós podemos determinar um conteúdo a partir desse esquema que eu estou chamando aqui de esquema teleossemântico. Ele diz o seguinte: olha, considera uma representação R, uma condição externa C e uma resposta comportamental B, certo? Então, o conteúdo da representação R é a condição externa C, lá no mundo, que deve ocorrer a fim que a resposta comportamental B, causada pela representação R, execute sua função biológica, ou seja, ter o efeito para o qual o mecanismo que produziu a resposta comportamental B foi selecionado para ter. A verdade da representação R, isto é, quando C ocorre, garante que B tenha um efeito selecionado. Ao passo que tal efeito não é alcançado quando R é falso. A verdade da representação é requerida para a execução da função biológica. Tá? Notem o seguinte: você está determinando o conteúdo da representação R como sendo a condição externa C, porque se C não ocorrer, a resposta comportamental B não vai executar sua função biológica. Ou seja, o comportamento só será bem sucedido em executar sua função biológica se a condição externa C ocorrer e que, consequentemente, se o conteúdo da representação R se a representação R for verdadeira. Porque, justamente, R sendo verdadeira, garante que a condição externa C ocorre. Justamente porque R representa C. Não é? Então, quando C ocorre, quando a condição externa ocorre, B tem o seu efeito selecionado. Certo? Notem o seguinte: este esquema aqui, ele assume que o mecanismo que produziu o comportamento B está em bom funcionamento. Então, você assume, a ideia aqui é a seguinte: você assume que o sistema consumidor que produz o comportamento está em bom funcionamento. A partir disso, você se pergunta qual é a condição que deve ser o caso, a fim de que esse comportamento seja bem sucedido, execute a sua função biológica. Essa condição externa vai ser o conteúdo da representação. Porque quando a representação é verdadeira, essa condição externa que constitui o seu conteúdo irá ocorrer. Certo? Falando assim, de maneira abstrata, fica mais difícil capturar a ideia por trás do esquema teleossemântico. Então, vamos ilustrá-lo aqui, recorrendo novamente à representação do sapo. Né? Então, nós temos a representação do sapo R. A função do sistema visual, do sistema produtor, é produzir uma ocorrência de R sempre que a condição externa C ocorrer. E aí você se pergunta, claro, que condição externa C é essa? E aí, para determinar essa condição externa C, nós vamos apelar para a função biológica do sistema consumidor, da representação R. Que sistema consumidor é esse? O sistema digestivo e motor. A sua função é justamente, como vimos, capturar e digerir a mosca. Certo? Então, capturando e digerindo a mosca, você vai capturar e digerir comida. Né?
A resposta comportamental B, a fim de atingir essa finalidade, é precisamente capturar e digerir a mosca. Mas qual a condição C externa que deve ocorrer a fim desta resposta comportamental ser bem sucedida em capturar e digerir a mosca? Ora, a presença da própria mosca no lugar representado. Caso não haja mosca por perto, não há como um sistema motor digestivo do sapo capturar e digerir a mosca e, portanto, alimentar o sapo. Se não tem nada que alimente o sapo no ambiente circundante, o sapo pode atirar a mosca em tudo que for. Pode atirar a língua em tudo que for direção e ainda assim não vai obter comida, porque a mosca é a comida. Né? Então, a função do sistema visual é produzir uma ocorrência de R sempre que houver uma mosca por perto. Então, o conteúdo da representação do sapo é justamente comida, porque a mosca é uma comida. Né? É claro que você pode se perguntar aqui, mas calma, sim, a mosca é o alimento do sapo, é a comida do sapo, etc, etc, etc. Mas e se nós imaginarmos um cenário no qual você tem uma mosca destituída de alimentos, de nutrientes, né? Não, uma mosca que, seja porque tenha sido envenenada, ou porque está doente, ou etc., ela simplesmente não alimenta o sapo. Nesse caso, a resposta comportamental de atirar a língua e capturar a mosca, ela estaria executando sua função biológica? Não. Porque a função biológica do sistema produtor e do sistema... a função biológica do sistema consumidor, do sistema digestivo e do sistema motor é alimentar o sapo. Se ele captura uma mosca que não tenha nutrientes, ele não vai alimentar o sapo e, portanto, não vai executar sua função biológica. É por isso que a condição externa requerida para que o sistema consumidor da representação do sapo execute sua função biológica é que o que esteja sendo representado efetivamente constitua alimento para o sapo. Ou seja, tenha nutrientes. Né? Então, para fechar, a ideia aqui é o seguinte: é o efeito adaptativo da resposta comportamental causada pelo sistema consumidor que determina o conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo é a condição externa que deve ser o caso a fim de tal resposta comportamental ser adaptativa. Certo? Ter esse efeito benéfico. No caso do sapo, essa condição externa é que o que está sendo representado seja alimento, seja nutriente. Né? Que, via de regra, é uma mosca. Né? Ok, então essa, de maneira breve, é como a telesemântica determina o conteúdo mental. Tá? Aqui agora eu vou apresentar dois problemas para a telesemântica enquanto a teoria do conteúdo mental. Primeiro é o problema da indeterminação funcional, certo? Que eu vou tratar agora nesses próximos slides. Veja, uma teoria do conteúdo representacional, conteúdo mental, ela quer determinar o conteúdo, certo? Essa é a ideia de desenvolver uma teoria do conteúdo mental. A telesemântica, ela determina o conteúdo mental em termos da função biológica do estado representacional, do estado do sistema que a consome, etc. E aí, esse problema da indeterminação funcional, tal como desenvolvido por Dretske, Fodor, etc., ele aponta o seguinte: olha, a função dos estados representacionais não é completamente determinada, tal como a telesemântica assume. E nem a função do sistema consumidor, do sistema produtor, etc. Mas note, se a função é indeterminada, se a função biológica é indeterminada, e é a função do estado representacional que determina o seu conteúdo, sexo, conteúdo especificado pela telesemântica, é também indeterminado. Ou seja, eu aqui assinalei em azul, indeterminação funcional implica em indeterminação de conteúdo. Certo? E aí a telesemântica, uma teoria que se pretende determinar o conteúdo mental, cai por terra. Certo? Bem, o problema da indeterminação funcional, ele vem, na verdade, em várias variações. Na verdade, você pode dizer que o termo problema da indeterminação funcional, ele engloba vários problemas. Tá? Você tem um problema do conteúdo distante, você tem um problema da seleção como sendo um processo extensional e outros problemas, que eu não vou entrar aqui devido ao tempo, mas eu vou focar aqui num problema específico,
que talvez seja o mais famoso mesmo, né? Mais especificamente, a variação do problema da indeterminação funcional. Né? Então, esse é o problema. Suponha que a função do sistema visual do sapo seja representar comida. O conteúdo da representação produzida por este produtor é comida, de acordo com a teoria semântica, né? Aquele esquema que anteriormente eu apresentei. A função do consumidor é capturar e digerir a comida. Agora, por quê? Bem, porque historicamente, capturar e digerir a comida, alimento, foi adaptativo para o sapo. O que fez com que este sistema digestivo e motor tenha sido selecionado, certo? Afinal, ele tem um efeito benéfico, adaptativo para o sapo. Isso aqui é o que a teoria semântica está assumindo. Mas note o seguinte, por que a função do sistema consumidor, sistema motor e digestivo é detectar comida e não pequenos pontos pretos? Note que, historicamente, houve uma forte correlação entre pequenos pontos pretos e comida no ambiente do sapo, né? Natural do sapo. De modo que a captura e digestão dos dois seria igualmente adaptativa para o sapo. Ou seja, notem o seguinte. O que é adaptativo para o sapo? Comida. Capturar e digerir comida. Como é que, que forma a comida vem no ambiente? Na forma de pequenos pontos pretos. É a instanciação da propriedade de ser pequeno ponto preto que vai dar o gatilho para o sapo produzir uma ocorrência de representação, atirar a mosca, atirar a língua em direção à mosca, capturá-la e digeri-la, certo? Então, se o que o sapo captura e digere é um pequeno ponto preto, é uma mosca ou é uma comida, vai dar no mesmo, desde que tudo isso tenha nutriente, né? Seja um pequeno ponto preto, que seja uma mosca, seja um pequeno ponto preto que não seja uma mosca, né? Justamente porque o que é adaptativo, em última instância, é ter comida, adquirir comida, e a comida vem de todas essas formas. Mas note o seguinte, se a função do sistema consumidor é indeterminada entre a detecção dessas condições, pequeno ponto preto e comida, há situações nas quais é também indeterminado o valor de verdade da representação do sapo de acordo com a teoria semântica. Ou seja, vai ser indeterminado nesses casos, nessas situações, se a representação produzida é verdadeira ou falsa. Tá? Que casos seriam estes? Vamos lá. Suponha que você tem um cientista, isso aqui você tem várias bases empíricas para isso, se vocês colocarem no YouTube vocês vão ver um exemplo disso. Suponha que o cientista coloque chumbo no formato pequeno ponto preto, na frente do sapo. Chumbo não é nutritivo, né? O que faz com que o sapo atire sua língua e capture esse pequeno ponto preto de chumbo, né? A representação vai ser verdadeira se o conteúdo é pequeno ponto preto. A representação será falsa se o conteúdo é mosca ou comida. Então, o que ocorre aqui é que há uma indeterminação de valor de verdade do estado representacional, neste caso. Vai ser verdadeira de acordo com uma certa atribuição de função biológica, vai ser falsa de acordo com a atribuição de uma outra função biológica. O que ocorre é que o sapo normal irá atirar sua língua em qualquer pequeno ponto preto, independente do meio ser nutritivo ou não. O sapo é simplesmente destituído da capacidade de discriminar pequenos pontos pretos nutritivos daqueles pequenos pontos pretos não nutritivos. E aí a pergunta é, qual é a função biológica do estado representacional do sapo? Do sistema consumidor, do sistema produtor? Porque a depender da resposta que você vai dar para esse problema, você vai ter diferentes atribuições de conteúdo para a representação e, consequentemente, diferentes atribuições de valor de verdade a essa representação nesses casos problemáticos, como o do cientista que eu acabei de citar, certo? E aí eu queria terminar aqui a avaliação do problema da indeterminação funcional, contrastando as duas abordagens para esse problema. Semânticas para esse problema. A primeira eu já expliquei, né?
que é a teleossemântica baseada no consumidor, de Millikan e Papin, segundo a qual a condição externa requerida para o sistema consumidor ter o seu efeito adaptativo é precisamente que o que quer que seja representado seja nutritivo. Afinal, se assim não for, não haverá benefício adaptativo. Certo? Isso aqui é um forte argumento. Assim, a função do sistema produtor é detectar comida, a função do sistema consumidor é capturar e digerir comida, e o conteúdo do estado representacional é comida. Então, no exemplo do cientista, você tem uma representação falsa. Porque quando o sapo captura um pequeno ponto preto, que é só uma bola de chumbo e não tem propriedades nutritivas, aqui não é uma comida para o sapo. Então, a representação é falsa. E o sistema produtor e o sistema consumidor falham em executar sua função biológica. Tá? Notem que aqui o que determina o conteúdo e a função biológica é a condição externa que deve ser o caso a fim de que a resposta comportamental gerada pelo sistema consumidor seja adaptativa. E aí você determina a função biológica do sistema consumidor, a função biológica do sistema produtor e o conteúdo da representação. Ok? É por isso que ela é chamada baseada no consumidor. É uma teleossemântica que determina o conteúdo e a função biológica baseando-se no consumidor. Por outro lado, você tem a teleossemântica baseada no produtor. É a função biológica do sistema produtor que determina o conteúdo. Aquela parte do sistema produtor e não do sistema consumidor. O efeito selecionado que constitui a função do produtor é detectar uma dada condição externa. Tá? A função do produtor é ser casualmente sensível a esta condição externa através da ocorrência da representação como resposta à ocorrência da condição externa. Então, você tem uma certa condição externa, você tem que ocorre, em resposta a isso, a produção de uma certa representação mental, e essa representação mental, ela representa esta condição externa. Então, o sistema produtor foi selecionado para ter a capacidade de discriminar a condição externa. E é essa capacidade de discriminação que determina a função biológica do produtor e, consequentemente, o conteúdo mental da representação produzida. Logo, a função do sistema visual do sapo é detectar pequenos pontos pretos. A função do sistema consumidor é capturar e digerir pequenos pontos pretos. E o conteúdo da representação é justamente pequenos pontos pretos. Certo? Afinal, o sistema visual não tem a capacidade de discriminar comida. O sistema visual não foi selecionado para ter a capacidade de discriminar comida. De fato, qualquer sapo que você pegue, ele não vai ter um sistema visual que discrimine pequenos pontos pretos nutritivos e pequenos pontos pretos não nutritivos. Tá? Agora, claro, como você tem uma correlação quase perfeita entre pequenos pontos pretos e comida e alimento, então a capacidade de discriminar pequenos pontos pretos é benéfica para o sapo. Tá? Em suma, o estado mental representa as propriedades do objeto às quais o sistema produtor tem a função de discriminar. Como o sistema produtor não tem a função de discriminar alimento, o estado representacional produzido não representa alimento, mas pequenos pontos pretos, como no caso do sapo. Né? Então, note aqui que você tem duas abordagens muito diferentes entre si, que determinam o conteúdo de maneira diferente. Né? Esse problema da indeterminação funcional é uma das principais ameaças à determinação do conteúdo por parte da teleossemântica. Então, para terminar aqui nesse último slide, eu queria só falar um pouco do problema que eu considero como sendo o principal para a teleossemântica, que é o problema das representações complexas. Vamos supor que o teleossemanticista ele solucione o problema da determinação funcional e determina o conteúdo. Finalmente, o primeiro problema da determinação funcional foi solucionado, maravilha. Ainda assim, não está claro como a teleossemântica poderia dar conta de representações cognitivamente mais complexas. Nota o seguinte, até aqui nós abordamos representações sensoriais que não são conceitualmente estruturadas, tal como a representação de uma mosca por parte do sapo. Elas são representações primitivas. É um sapo que representa a mosca, supostamente, é a abelha que representa o local do néctar, é um velvet monkey, um tipo de macaco, no caso,
que representa predador, etc, etc. Ou seja, são representações muito simples. Elas não são constituídas por conceitos. Conceitos são muito mais complexos. Elas não têm a forma, sei lá, de sujeito predicado, etc. Não, ela é uma representação não estruturada. Ela não tem uma estrutura interna. Ela vem pronta. Mas nota o seguinte, como a teoria semântica pode dar conta de representações tão complexas como a representação de um elétron por parte de um físico, de números imaginários por parte de um matemático, de espécies por parte de biólogos, ou da república, de uma república, de uma democracia por parte de um eleitor ou de um politólogo. Né? Estas são representações conceitualmente estruturadas. Você tem um conceito de república quando você fala o Brasil é uma república federativa. Né? Você tem um conceito de espécie quando você diz que o mico-leão dourado é uma espécie. Né? Estas todas são representações extremamente complexas. Como determinada de maneira naturalmente aceitável, ou seja, sem recorrer a qualquer noção representacional, o conteúdo destas representações. Né? Então, o problema da representação complexa, ele acaba sendo o calcanhar de Aquiles, não apenas da teoria semântica, mas de outras teorias naturalistas do conteúdo representacional, como as teorias causais, desenvolvidas por Fodor, teoria do papel conceitual, etc, etc, etc. Então, essa maneira como dar conta de representações complexas, muito mais complexas que representações sensoriais primitivas, ela é realmente, a meu ver, o principal problema das teorias naturalistas do conteúdo mental. A telesemântica ela vem desenvolvendo várias maneiras de tentar lidar com esse problema. Você tem Millikan apelando para funções derivadas, você tem outras teorias telesemânticas que apelam não apenas para funções evolutivas, que é o que nós tratamos aqui, mas também funções que são constituídas por processos de aprendizagem, que são processos de seleção, e outras abordagens. Mas ainda assim, essas abordagens estão muito no início. Né? E que, de fato, está o desafio, a meu ver, às teorias teleológicas, em particular, e às teorias naturalistas em geral. Então, muito obrigado pelo apoio até aqui, à organização do evento, e a todos vocês que tiveram a paciência de assistir esta apresentação. Essas aqui são as referências, tá? E posteriormente, eu vou estar disponível para vocês para responder perguntas. E quem tiver também querer entrar em contato comigo, basta entrar nesse site aqui, e aí lá você vai ter toda a maneira de entrar em contato comigo. Ok? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. E um ótimo evento a todos.